Fala aí, pessoal. Bom, dando prosseguimento aí aos vídeos que eu pretendo fazer para tentar ajudar o pessoal aí que está tentando instalar driver da placa NVIDIA em laptop, né, em notebooks, aí Linux. Aqui é uma segunda parte, aqui acredito que seja mais rapidinho até. É uma segunda parte desse meio que, entre aspas, tutorial. E porque uma parte anterior eu fiz do Arch Linux, ele demorou até que bastante, foi quase uma hora. Aqui vai ser um pouquinho mais rápido, porque aqui vai ser basicamente algumas como eu posso dizer, alguns ajustezinhos técnicos. Já deixei as coisas meio que mastigadas aqui, então vai ser muito mais simples de fazer aqui nesse caso. Pois bem, vamos lá. A questão aqui é o seguinte: essa aqui é a máquina virtual que eu tinha feito, né, o Arch Linux antes. Agora vamos fazer do passa pessoal do Manjaro, tá? Mesmo esquema, eu vou deixar tudo padrão, só vou deixar o FI aqui, vou criar a máquina virtual, vou pôr para iniciar. É mais fácil criar a máquina virtual aqui, obviamente, para não precisar ficar gravando com uma câmera externa e tal. Bom, por que eu peguei o Manjaro, aliás, para fazer essa demonstração? Aqui na instalação do Manjaro tem uma opção aqui de fazer o boot com drivers proprietários NVIDIA, tá? E aqui também tem a opção de boot com um driver open source. Por que é interessante mostrar isso aqui? Porque caso você tenha feito lá no seu notebook, por exemplo aqui, deixa eu mostrar uma forma melhor aqui, acessibilidade, ampliação, certo, zoom. Vamos supor que você foi lá na BIOS do seu notebook, tá? E fez essa alteração aqui, foi lá em display e desativou aqui a função gráficos híbridos, Advanced Optimus, você desativou aqui. Em tese, o seu notebook estaria funcionando apenas com um driver, com a placa de vídeo NVIDIA, tá? E você fazendo isso, você conseguiria, entre aspas, iniciar com essa função aqui na parte de baixo, tá? Ele iniciaria, daria boot e tal, até de certa forma funcionaria na instalação, tá? E o que acontece? Provavelmente depois do processo de instalação, usando os drivers aqui já proprietários, ele faria a instalação dos drivers NVIDIA, apenas NVIDIA, não NVIDIA Open, sabe? E aí o que acontece? Ele começa a ter aqueles problemas de travamento. E aí você, por exemplo, não conseguiria fazer o switch novamente para voltar lá pro driver, para fazer a comutação, né, entre o driver da Intel e o driver da NVIDIA. Você perderia essa função. Então acho que é uma coisa que você só perde com isso aqui, tá? Eu particularmente não recomendo que a pessoa que tem um notebook, como por exemplo o meu aqui, o Dell G15, faça essa alteração, porque eu acho que não vale a pena. Então, como que vai ser feito? Vai ser feito usando aqui os drivers Open, tá? Tem processo inicial, tal, ele vai começar esse processo de instalação. Enquanto isso, deixa eu fechar aqui, só para ressaltar o porquê que eu estou enfatizando tanto isso daí, para o pessoal que está querendo instalar driver NVIDIA nos notebooks aí. A NVIDIA está fazendo essa transição completa para o GPU, para o driver de kernel, né, o módulo de kernel de GPU Open. Então não adianta a pessoa que tenha placas mais recentes, por exemplo, quer ver, ó, Workstation e GeForce para Linux, seguindo as sequências subsequentes de lançamento por módulo de kernel, papapá. Mas o que está acontecendo é que as GPUs suportadas, então
aqui, a Blackwell, ela precisa usar o kernel, o GPU kernel open source, tá? Proprietary drives são insuportados nessa plataforma. E de certa forma, no notebook que eu uso, ele tem uma RTX 3050 de 6 GB. Ele é suportado, tá, pelo driver proprietário lá de kernel, só que ele trava, nossa, ele trava, ele fica dando problema, ele atrapalha muito. Então, a melhor forma que eu tenho para indicar aqui para vocês é usar o driver de kernel GPU Open, que é o NVIDIA Open, tá? Isso daí vai resolver, acho que 100% dos problemas. Tá vendo aqui, ó, a partir da Turing, Ampere, da Lovelace, tal, a NVIDIA recomenda mudar para esse kernel de módulo NVIDIA Open, tá bom? Então é só para reforçar isso daí, porque algumas pessoas têm a ideia, ou usava, né, da forma que antes da NVIDIA fazer essa alteração, e ainda de repente quer fazer instalação do driver para gráfico, tanto né, para placa de vídeo, como aqui no caso do notebook, fazer instalação usando o driver só Intel, né, não Intel, não, desculpa, o driver NVIDIA, não NVIDIA Open, tá? Então é basicamente só para ressaltar isso daí. Voltando aqui para a instalação do Manjaro, eu vou colocar aqui, cadê português Brasil. Aqui, obviamente que a instalação vai puxar a rede aqui do meu hospedeiro, mas caso a pessoa de repente não tenha a rede habilitada, né, no sistema, ela vai precisar clicar aqui e adicionar uma rede Wi-Fi, ou se tiver cabo também, tanto faz, tá? Então, basicamente aqui vai ser simplesmente isso, vai fazer uma instalação bem simples, seguir aqui o passo a passo, colocar aqui, tá tudo certo, formatar o disco vai ser sem swap, pode ser com um ext4 também. Nome do usuário, vou colocar um usuário padrão aqui, meu, uma senha vai ser uma senha simples aqui, usar a mesma senha para administrador, próximo, sem office, sem nada, beleza, sim, instalar agora, vai fazer a instalação rapidinho. Então é basicamente isso. Aqui na parte de Arch Linux e do Manjaro, acho que para qualquer outro derivado do Arch vai seguir essa mesma linha de raciocínio, tá? Então é basicamente, em vez de ficar focando no kernel, no driver NVIDIA, como por exemplo aqui, vou fazer a Pac-Man. Se você fizer a busca aqui por NVIDIA, está bem feio esse Pac-Man aqui. Acho que ele não ativou as cores, né, as cores do Pacman.conf. Deixa eu fazer a alteração aqui. Pior é que eu não sei se eu vou ter permissão, não sei qual que é a senha. A senha se tem, né? Senha de... não é possível fazer escrita. Vou esperar terminar aqui a instalação, depois eu faço essa alteração lá. Quando tiver na máquina virtual instalada, daí eu mostro para vocês a busca. Ou então eu posso fazer por aqui, é mais fácil, né? Quer dizer, por aqui. Aqui não é na máquina virtual, aqui é na máquina real. Pacman SS NVIDIA. Aqui ele está listando tudo que é da NVIDIA. Pacman é bem simples de usar, tá? Pacman, o S maiúsculo é a sincronização e o minúsculo é para fazer a procura, tá? Aí vem a NVIDIA, aí ele vai listar tudo que está relacionado a NVIDIA no repositório. Aqui o que está instalado é o que já está instalado na minha máquina, tá? Mas enfim, vamos lá.
Isso daqui tudo foi instalado quando eu fiz a instalação do driver, né, do NVIDIA Prime, do NVIDIA Ultius. Cadê? Aqui, ó, OpenCL. Que mais? GL Wayland. Que mais? Aqui, ó, NVIDIA Open DKMS. Por que eu estou usando o DKMS aqui? Porque aqui eu estou usando o kernel Zen, tá? E quando eu falei isso lá quando estava explicando sobre o Arch Linux. Quando você usa o kernel Zen, você precisa usar o Linux Readers, não, é Linux Zen e Readers. Precisa instalar esse pacote, precisa instalar o DKMS e precisa instalar o NVIDIA Open DKMS. São esses três, tá? Quem usa um kernel diferente tem que usar esses três pacotes aqui para fazer a instalação desse NVIDIA Kernel Open. Quem não faz, quem mantém o kernel Linux do Arch Linux, provido pelo Arch, só vai precisar fazer a instalação do Linux Reader, né? Reader só precisa desse pacote aqui e depois fazer a instalação do NVIDIA Open, tá tudo certo, pode seguir que vai funcionar numa boa, tá? Ele vai fazer a instalação de pacote lib32 e coisa e tal, isso se o multilib estiver ativo, né? Mas enfim, e é por aqui que você vê. E tanto que nesse caso aqui, viu? Subir aqui, você pode ver que tem opção, ó, tá vendo esse NVIDIA DKMS? Isso significa que é o kernel de módulo para as NVIDIAs anteriores às Turing, ou seja, aquelas NVIDIA Maxwell, né, GTX 900 e alguma coisa, 960, 70, 80, ou as Pascal, que é as GTX 1060, 1070, 1080 e tal. Essas placas anteriores, né, as Turing, então elas têm que usar o módulo de kernel NVIDIA proprietário. As mais recentes, as placas que são mais novas, então elas vão usar os drivers de kernel NVIDIA Open, beleza? Só para ressaltar isso aí, porque os pacotes estão disponíveis nas duas versões, beleza? Bom, fechou, aqui está tudo pronto, vou pôr para reiniciar, esperar ele reiniciar e vai funcionar, que é uma beleza, maravilha. Eu vou até deixar ele meio que minimizado, entre aspas, porque eu vou pegar uma colinha aqui para facilitar a vida, né? Pegar essa listinha de comando aqui. Eu vou passar para cá, pular, não quero que mostre nada, beleza. Abrir aqui o gerenciador de arquivos, vou passar daqui para cá, beleza, fechou, tá em downloads, então nem precisava ter aberto aqui. Muito bem, aqui eu já vou conseguir mostrar tudo de uma vez só, já até pegou aqui full screen, beleza. Então aqui eu vou abrir com o editor de texto mesmo, vai ser a nossa colinha aqui para passar os comandos. Eu vou fazer assim para ficar mais fácil. E aqui eu vou usar um terminal, tá? Essas atualizações disponíveis, então vamos fazer assim. SU. Coloca aqui para atualizar. Substituir. Sim. Substituir também. Beleza. Deixa eu atualizar aqui rapidinho. Embora que é um bocado de pacote, hein? Acho que vai demorar um pouquinho aqui, tá? Não vai ser pouco pacote para atualizar aqui não. Achei que era mais... Tá acostumado com arte, né? Meu arte é... Putz,
É mais fácil porque ele já faz a instalação com os pacotes já sincronizados, tudo certinho. Aqui ele está puxando uma imagem já mais antiga, aí às vezes a atualização ela vem mais demorada mesmo. Mas também não vai ser nada assim que vai impossibilitar o entendimento da coisa. Enquanto está fazendo download de instalação aqui, vou voltar aqui no tópico anterior. Deixa eu reduzir aqui a imagem para mostrar que, como eu estava falando anteriormente lá no vídeo anterior, né, eu estava mostrando como eu faço para fazer o controle de temperatura aqui com o meu notebook, tá? O meu notebook, pode ver que a temperatura dele fica assim, ó. Se eu não fizer um controle de temperatura, se eu não fizer nenhum ajuste, a temperatura dele fica assim, tá? É uma temperatura relativamente alta, para praticamente não fazer nada. Porque se for ver a carga de uso dele, deixa eu abrir aqui uma nova janela do terminal. Vou colocar aqui, ó, NVIDIA SMI. Você vai ver que tem tanta coisa assim não rolando aqui, tá? Tem algumas coisinhas, mas não tem tanta coisa rolando assim não, tá? Então ele fica bem, tá vendo? Ele fica puxando o GPU na memória e fica enchendo o saco. E a temperatura fica alta. Como que eu resolvo? Com aquele pacotinho lá que eu falei, né? O Power Profiles Demo. Vem aqui, deixa ele em Performance. E é basicamente isso. Porque as configurações aqui pro notebook, ele não dá a opção de alterar a ventoinha, sabe? Do notebook lá das placas de vídeo, você ainda tem algumas opções aqui de mexer na fan, né? No notebook você não tem essa opção. Fica meio engessado. Então eu coloco aqui em Performance, e você pondo em Performance aqui em desempenho, ele vai fazer com que as fãs do notebook girem um pouco mais rápido. Infelizmente aquele botão G, que eu acho que tem até aqui, né? Esse botão G aqui, sabe? Quem tem o Dell G15 sabe que esse botão G ele é meio que tipo um botão, entre aspas, turbo, vai. Ele faz com que as ventoinhas girem mais rápido, o processador ele trabalha uma frequência maior, a placa de vídeo tipo trabalha uma frequência maior, ele libera tipo a performance, aumenta a performance, digamos assim, no notebook, fazendo com que a ventoinha também trabalhe mais forte para dar conta de refrigerar, né? Só que aqui no caso aqui do Arch e no Linux em geral, esse botão aqui ele não tem muita função. Então a forma de contornar, digamos assim, esse problema, eu venho aqui no Power Profiles Manager, né, no Demo, venho aqui no gerenciador e coloco aqui em desempenho, e ele funciona, para mim ele funciona bem, não tem muito problema não. Tanto que agora, se for ver bem, estava 55, agora já está 50, então 55, 56, né, já está 50. E conforme o tempo vai passando ele vai caindo, tá? Então, aqui é uma forma simples que eu consegui para melhorar essa condição aí de temperatura, tá? Pra quem teve um camarada também que acabou perguntando negócio de temperatura, eu acho que assim ajuda, né, o pessoal que tá tendo esse tipo de problema. Não sei se mais outros notebooks, porque como eu falei, só tenho o Dell G15 aqui, então fica mais simples, acho que é até bom mostrar, né? Fica mais simples para a pessoa de repente tentar detalhe do sistema, certo? Dell G15 5530, trabalhando no Wayland, Arch Linux, tá? E aí fica mais simples, né? Esse notebook é legal porque ele já veio com Ubuntu. Eu não sou tão assim fã do Ubuntu, já usei bastante Ubuntu já quando comecei, né, a mexer brincar com Linux, mas hoje em dia tá um pouquinho ruinzinho o Ubuntu, sei lá, que se acostuma um pouco com arte assim, com uma coisa mais manual, você ficar fazendo aí você meio que acostuma com a forma de usar, né? Mas o Ubuntu é um sisteminha legal e tal, mas enfim,
o Note já veio com o Ubuntu, né? E bom, a Dell ganhou, né? Me ganhou como cliente só por causa disso, porque tinha outras opções. A Acer também acho que tinha um Note lá com Linux, mas era um Linux bem, uma distro bem estranha. Eu preferia a Dell por causa disso também, né? E também lógico, porque é um notebook bom, né? Não tenho nada a reclamar dele não. Bom, enfim, aqui terminou, certo? Atualizado, o sistema atualizou tudo. Para não ficar com nenhum tipo de problema aqui nessa máquina virtual, eu vou fazer a inicialização dele, porque provavelmente atualizou kernel, atualizou um monte de coisa. Fazendo isso aqui ele já vai ficar mais, já vai subir com o kernel mais atual. E aí já dá continuidade na instalação. E bom, enfim, acho que é isso. Na parte lá que eu estava falando do sistema que vem nesse Note, a Dell dá uma assistência legal para quem precisa, né, de fazer alguma coisa no próprio Ubuntu. Eu acho bem interessante essa parada de vir com o Ubuntu, no caso, né, no notebook. A Lenovo, se não me engano, também tinha se não me engano, ela tinha também um convênio, eu acho que não sei se é convênio, enfim, alguma coisa com o Fedora, mas no Brasil não vingou não sei, não vejo Note com Fedora assim saindo de fábrica com os Lenovo, uma pena, né? Mas enfim, vamos lá. Aqui, certo, eu fiz compilado um monte de coisinha, tá? Aqui tem um monte de comandinho, mas alguns comandinhos que assim fiz pensando no pessoal. Da onde que eu tirei isso? Lá da ArtWiki, tá lá do vídeo anterior do Arch Linux, tá? Lá eu abro a wiki lá e mostro passo a passo como que você vai fazendo e tal. Aqui já é um negócio já mastigado e pronto, tá? Quem tem esse notebook e tá usando o distro ou Arch ou baseada no Arch. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é, no caso, instalar o driver de vídeo da Intel, tá? Por quê? Porque se eu for procurar aqui no Manjaro, provavelmente não vai estar instalado. Vamos fazer uma pesquisa? Espera aí. Aqui mesmo. SSXF86 vídeo Intel. Ele não está instalado, porque quando está instalado ele aparece instalado aqui, installed, né? Então vamos instalar ele aqui. Como eu falei, esse driver de vídeo ele é necessário para habilitar umas funções lá de economia de energia para o driver da NVIDIA, tá? Vamos copiar esse segundo comando. Ele vai instalar aqui Espera aí que eu não sei se eu tô com multilib ativado. Sudo micro. Eu acho que eu não tenho micro instalado aqui, né? Também é micro. Opa, mudou. Pulou, quer dizer. Não tava com o micro instalado. Deixa eu instalar ele aqui rapidinho. Sudo. Opa. Sudo micro /etc pacman.conf. Vamos ver se tá lá embaixo ativado. A multilib tá ativado aqui. Beleza, isso daí é ótimo. Não sabia que o Manjaro já vinha com ele ativado por padrão. Vou colocar a cor aqui só. Pronto. Beleza, então vou rodar aqui o comando que está lá em cima para instalar as bibliotecas de 32 bits também. Aqui no caso é só da Intel, tá? Isso daqui é só coisa da Intel. O driver mesa é o Vulkan da Intel, é tudo da Intel aqui. Não tem nada na NVIDIA aqui. Só que como eu já estou fazendo vídeo específico para o G15, então eu já deixei tudo meio que mastigadinho aqui para ficar legal, ó, paradinho, tá? Copia já o segundo comando. Copia aqui também. Aqui é só dar Enter e
copiar e colar esse que está embaixo. Ctrl S salva, Ctrl Q sai. Agora vamos alterar aqui o MKinit CPU. Aqui eu vou precisar entrar com esses parâmetros aqui, ó, lá dentro de módulos. Agora que já tá, é que aqui é uma máquina virtual, né? Então vamos dizer que, entre aspas, eu vou copiar essa linha toda. Vamos dizer que, entre aspas, eu colocaria essa linha de módulo, não existiria, tá? E eu colaria ela aqui. Seria basicamente isso aqui que estaria nesses módulos de kernel do notebook, né? Da instalação real. É que aqui eu não vou colocar porque senão vai dar problema a parte de máquina virtual e coisa e tal. Mas seria isso aqui, tá? E aqui embaixo também, esse KMS precisaria ser retirado daqui, tá? Seria ser feito isso daqui, mas não é o caso, então deixa quieto, não vou salvar nem nada, mas precisaria ser feito dessa forma, tá? Seguindo aqui, eu precisaria criar o diretório em hooks, né? Precisaria fazer isso aqui, e aí depois eu precisaria vir com a adição das configurações aqui. Isso para quem usa, que nem no meu caso, né, que tem que eu estou usando aqui o kernel Zen, e aí eu precisaria colocar essas regras aqui, tá? Isso para quem usa kernel Zen ou qualquer outro kernel modificado, não seja o kernel que vem padrão no Arch Linux. Eu acredito que aqui também seja o mesmo caso. Fechou. Agora ele vem aqui, você vem aqui, copia, vem, cola, aqui você vem, copia e cola. Pronto. Agora driver e lib. Então aqui seria feito dessa forma, colocaria o NVIDIA Open, o NVIDIA Prime, NVIDIA Settings, NVIDIA Utils, os lib de 32 e beleza, seria feito dessa forma aqui. Aqui ele não tem, eu não tenho placa de vídeo NVIDIA, então ficaria meio complicado, mas ele está dizendo que aqui ó, há 13 provedores disponíveis para NVIDIA Open, tá? Aí tem o Linux 510, 515, 54, 61, 612, NVIDIA Open DKMS. Então assim, provavelmente seria esse aqui, né? Porque provavelmente o driver, o kernel que vem aqui no Manjaro deve ser um kernel, deixa eu ver, ser um kernel modificado. Ele não vem com o kernel do Arch, ele vem com o kernel Manjaro, tá vendo? Então provavelmente seria isso aqui, ó. Tá? E como que seria feito dessa forma? Da mesma maneira. Da mesma maneira que foi feito aqui, isso aqui em vez de ser só open, seria open. Aqui a parte de trás, DKMS, tá? E aí seria feita a instalação. Daria até para fazer essa instalação, porque é uma máquina virtual, não tem problema nenhum de instalar coisa que não vai ser usada, porque não vou usar essa máquina virtual para mais nada mesmo. Deixa eu instalar aqui, certo? Que mais? Está aqui que é o driver NVIDIA. Caso a pessoa tenha problema quando for fazer subir, né, o GDM lá e não ver a opção Wayland, você pode usar esse fix aqui, tá? Você vai criar um link simbólico vazio para regra do GDM para não cortar seção Wayland com NVIDIA, tá? Mas isso daí é só nas versões anteriores do GNOME que dava esse problema. Eles não deixavam, quem tem NVIDIA, eles não deixavam ter acesso fácil ao Wayland porque dava problema, né? Agora já resolveram isso aí, beleza? Tá meio que demorando aqui a instalação, né? Enfim, próximo passo é reconfigurar o init RAM. Copiar aqui e colar. Pronto.
Aqui ele tá dando problema de módulo porque não tá instalado, é lógico que não tá instalado, não tem o vídeo NVIDIA aqui, né? Então vai funcionar mesmo. Tá. Na verdade, como eu falei, esse processo aqui já é o NTRAM FS já fazendo o MKinit CPU fazendo a reconfiguração. Beleza, fechou aqui. Aqui é para fazer reconfigurar o Grub, tá? Mas o Grub, eu acho que eu vou fazer isso daí depois, porque tem um ajustezinho aqui que dá para fazer também, tá? Então acho que eu vou fazer assim, ó, para ficar melhor para a galera. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar esse daqui e vou colocar aqui embaixo, certo? Porque isso tem mais a ver com essa etapa do que com a etapa anterior. Essa etapa anterior aqui eu removo, beleza. Agora vamos colocar alguns codecs aqui, vamos instalar alguns codecs principais só, mas assim, comum, sabe? É mais coisas, se você for ficar procurando certinho lá com Pacman S maiúsculo e minúsculo e codecs, por exemplo, sei lá o que, vai achar mais coisa. Aqui eu vou colocar uma regra, né, um desempenho que tinha lá no Artwik, parece ser interessante para evitar a parte para não mitigar coisa de processador, né? Não sei, mas enfim, tava lá, achei interessante. Copia, cola, salva e sai, beleza. Aqui em schedule, tá? Uma regra para schedule, para quem tem HD, SSD ou NVMe, tá? Então aqui eu pego, copio isso aqui e colo aqui, salvo e sai, legal. Já tá quase no finalzinho, tá, gente? Maximizar o desempenho. Então aqui é como eu falei aqui no Grub. Então no Grub a gente vai vir e alterar, colocar essa parte aqui e essa parte aqui. O Splash ele já ativou, ele está usando a AppArmor e ele está usando o Dev aqui. Então aqui o Splash, então eu não vou precisar usar isso, então eu só vou usar no Watchdog e Mitigation Off. Como eu falei, em tese você ganharia algum desempenho aqui, talvez possa ganhar pouco, mas a minha preocupação aqui nesse caso dessa instalação que eu uso não é segurança, tá? É desempenho. Notebook para jogo que tem muita coisa assim de jogo, não tem muita coisa assim importante de segurança não. Eu faço backup e tal, então meio que não tem muito problema não. Salvou, saiu, legal. Agora sim faz sentido de fazer a atualização do Grub. Então vamos lá, atualizar, atualizando, beleza, fechou. E agora a parte de aceleração de hardware, que é uma seção também que tem lá na Artwik, tá? Vou pular aqui e aqui eu vou copiar e colar apenas e pronto, tá? Bom, aqui eu coloquei, em caso da pessoa só usar a placa NVIDIA, né, gráfica NVIDIA, para tirar esse hashtag que tem aqui para colocar aqui em cima, tá? E aqui em cima, e aí tira da necessidade de baixo aqui, que seria para habilitar os drivers NVIDIA, para ter aceleração de hardware só por NVIDIA. Como não é meu caso, eu uso o driver híbrido, né? Os drivers, dois drivers na verdade. Então eu deixo dessa forma, porque quando eu vou assistir um filme, ou se eu vou assistir um vídeo, ou qualquer outra coisa, eu geralmente uso Intel. E quando eu vou jogar, que é o caso, aí é onde eu vou usar NVIDIA. E a NVIDIA não precisa desses drivers de
de aceleração de hardware para ver a API, esse tipo de coisa, entendeu? Então meio que não faz muito sentido. Então eu deixo dessa forma assim, mas se a pessoa só usar NVIDIA, ela troca, tá? Como eu falei, eu não recomendo, a pessoa pode fazer, tá? Não recomendo, vai gastar mais energia, o notebook vai ficar mais quente. E assim, se você faz dessa forma com gráfico comutável, quando você vai jogar lá, você coloca na Steam, por exemplo, Prime, RAM e o Command, e no jogo que você vai jogar, funciona normal. Você não tem perda de desempenho, você não tem nada, funciona que é uma beleza, tá? Então, só isso aqui para adicionar aqui nos comentários finais, porque basicamente está pronto. Então salva, sai. Depois de fazer isso daí, basta você vir aqui, tá? Salvar alteração. Não, deixa quieto. Isso daqui é só um passo a passo. Depois eu colo lá coloco lá na descrição, que tem lá no YouTube, tem uma parte de descrição, eu colo esses comandos na descrição e aí a pessoa usa da forma que achar melhor. Aqui eu vou reiniciar só para entrar em vigor essas monte de alteração que eu fiz e pronto, tá? É basicamente isso, não tem mais o que fazer. A parte, pelo menos assim, envolvendo o Arch Linux e derivado, é basicamente isso. Agora o próximo passo que eu quero fazer é do Fedora. Vou fazer do Fedora, porque o Fedora vou fazer do Fedora e Ubuntu, né? O Fedora ele vai pertencer, entre aspas, ao ramo dos RPMs e o Ubuntu meio que dos Debians da vida, assim, Debian-like da vida. Mas eu acho que o pessoal que tá vindo aí do Windows 10, que vai perder o suporte, acho que é interessante de ter pelo menos alguma base, né, pra conseguir aí de repente ter um notebook legalzinho e quer testar Linux, ou então, enfim, sei lá, o computador não tem TPM2 lá, essas porcalhadas lá que a Microsoft insiste em ficar colocando. E aí, enfim, aí a pessoa pode ter um software, um sistema operacional aí que ela pode usar o sistema dela sem ter impedimentos aí de complicações de dor de cabeça, tá? É basicamente isso aqui, o resto não tem muito o que fazer. Como eu falei, caso a pessoa aqui, ele vai estar aparecendo. Não, na verdade ele está aparecendo sim. Eu falei essas opções de energia aqui, ó. Vendo? Balanceada, economia de energia. Esse daqui, quem provê isso daqui, se eu não me engano, é o Parafalidimon, que eu não sei se está ligado aqui. Vamos ver se já estava instalado. Já estava instalado o Parafalidimon. Só que ele está com uns settings diferentes, porque geralmente você tem 3 opções. Aqui ele só está dando 2, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Era basicamente isso aí mesmo. E aqui pode ver que está rodando certinho, está funcionando uma boa. Não tem muita dor de cabeça não. Vamos desligar essa máquina virtual aqui. Desligar. Enfim. Para evitar de ter problemas com esses passo a passo que eu estou fazendo, eu estou instalando, testando primeiro aqui no meu notebook, e depois de fazer tudo isso eu estou liberando o vídeo para o YouTube. Então, para ter certeza que não vai dar problema. E outra coisa, nessa listagem, né, aquela listinha de comandos que eu vou passar, pode ser que com o tempo, hoje, dia 31 de março, ele está funcionando. Pode ser que com o tempo o nome de algum pacote mude, ou alguma coisa de repente mude. Então isso não significa exatamente que vai ser desse jeito para sempre, tá? Então só esse adendo aí. É isso, basicamente é isso. Beleza? Então falou, até mais, tchau, tchau.